Boa noite a todos. Vamos nos acalmando, nos conectando aos nossos amigos espirituais, nosso anjo de guarda, o mentor da nossa casa, Camilo de Leles, ao nosso Mestre Jesus, pedindo que Ele inspire a todos nós reunidos nesse momento para o estudo de mais um livro. Agradecemos por toda a paz, por toda a proteção, toda a intuição que temos em todos os momentos da nossa jornada evolutiva. Que nós sejamos amparados, iluminados, para o bom entendimento desse novo livro. Agradecemos por tudo que nos acontece. Agradecemos por essa tecnologia. Agradecemos a presença de todos, encarnados, desencarnados, que todos juntos possamos aprender um pouco mais. E graças ao bom Deus. Bom, nós estamos estudando a série de 4 livros que fala sobre a O transição Evangelho foi aberto. planetária e hoje a gente vai começar o 4º livro. Então, antes de começarmos, vamos ver onde foi aberto o Evangelho. Capítulo 19. Não, 19. A fé que transporta montanhas. E a lição é a fé religiosa, condição da fé inabalável. Muito bem. Então, nós já estudamos dessa série de transição planetária 3 livros: o Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais. E hoje a gente vai começar no rumo do mundo de regeneração. Quem gostaria de fazer a leitura hoje? Posso tentar ler daqui. Ok. Então vamos colocar o livro para a leitura. Então, esse é o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, psicografia do Divaldo Pereira Franco, escrito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Um minutinho só. Aqui está o conteúdo que a gente vai ver durante esse livro. E a gente começa a leitura com essa frase. Estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Franco. No rumo do mundo da regeneração.
A civilização se depurará um dia, de modo a fazer que desapareçam os males que hoje que haja produzido? Sim, quando a moral estiver tão desenvolvida, o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, o fruto não pode surgir antes da flor. Porque a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar esse bem. Então, essas duas frases estão no Livro dos Espíritos. Então, demonstra que a gente precisa, né, evoluir. E a evolução é gradual. A gente não dá salto na nossa evolução. Então, a gente vai evoluindo gradualmente. E o planeta Terra é um planeta escola. E todos nós estamos evoluindo juntos. Numa escola, existe sempre alunos mais adiantados e alunos mais atrasados. E à medida que vai evoluindo, né, numa escola, quando você vai ao aprendizado, o ideal é você acompanhar aluno por aluno e fazer com que cada um deles vá no ritmo pessoal. A gente tenta que todo mundo cresça e evolua junto, mas a gente não consegue fazer isso dentro de uma escola tradicional. No planeta Terra, as experiências são dinâmicas e cada um tem aprendizados diferentes. E um vai evoluindo um pouco mais rápido, o outro um pouco mais lento. E como a gente tem contatos o tempo todo, normalmente o mais adiantado ajuda o mais atrasado. Numa escola tradicional, é a mesma coisa. Alunos que conseguem compreender melhor a lição conseguem auxiliar os retardatários. Mas mesmo assim, tem gente que, por exemplo, reprova de ano. Aí uma parte vai para frente e uma parte fica na, no nível anterior. Então, existe, nesse caso, uma separação temporária entre os dois grupos. A gente está dentro da fase das grandes transformações. Essas transformações foram anunciadas em toda a Bíblia. A Bíblia, ela tem várias partes. Tem uma parte que é a parte das histórias. Tem uma parte que são dos ensinamentos morais. E tem uma parte que fala sobre profecias, sobre o que vai acontecer no futuro. E essa previsão do futuro nada mais é feita por pessoas que já passaram pela evolução. Então imagina que a gente está caminhando fazendo uma grande caminhada. Aí vem alguém lá na frente e, e fala, ó, toma cuidado daqui 1 quilômetro que tem um buraco. Se você não tomar cuidado, você vai cair no buraco. Mais para frente, tem uma ponte que é escorregadia. Se você não tomar cuidado, você vai cair da ponte. Mais para frente, tem um lugar que é bem com nevoeiro e você pode não enxergar bem. Ou seja, a pessoa já passou por essas experiências e está voltando e falando para a gente, ó, vocês vão passar por isso, 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 isso. A mesma coisa são sobre essas escrituras, essas profecias. Espíritos muito mais adiantados do que nós, que já passaram por muitas experiências, eles nos alertaram do que iria acontecer. E uma coisa natural que acontece de tempos em tempos
é essas transformações, essas grandes transformações, esses saltos. Então, por exemplo, na Terra, a gente tem uma grande tem uma transformação a cada 7.000 anos. Então, a cada 6.000 anos atrás, a gente teve uma transformação. Foi quando a gente iniciou a era adâmica. Então, a gente está há 6.000 anos na era adâmica. E vai passar mais 1.000 anos nessa era adâmica. Então, esses 7.000 anos é dessa era. É o que conta, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia começa a contar a jornada desse grupo, chamado de Era Adâmica, grupo de Adão. Então, todos nós fazemos parte desse grupo, grupo de Adão, que estamos aqui há 6.000 anos. E agora está acontecendo a grande transformação, e a partir dessa transformação, desse salto, dessa separação de dois grupos, o pessoal que fica na Terra vai ficar mais 1.000 anos nessa regeneração, quando tem um pequeno salto que encerra a era adâmica e começa uma nova era. Continuando. A civilização terrestre alcançou um nível de alto valor no que diz respeito à tecnologia de ponta, às conquistas do conhecimento, aos grandes desafios da inteligência, e vem utilizando programas para a solidariedade geral em um sentido de respeito e conformidade com as leis que fomentam o progresso exterior e as comodidades disso defluentes. É uma letra tão miudinha. De forma sombria ao apartamento de luxo e da imundície, a higiene mais extravagante, com intensas buscas para o prolongamento da existência física prazerosa e rica de benefícios pessoais, a sociedade vem lutando para superar as preocupações a respeito da doença, da solidão, dos sofrimentos em geral. A faina para fruir comodidades não poucas vezes leva ao tormento egoísta do abuso do poder, da indiferença pelos sofrimentos existentes e do desrespeito aos deveres que a vida impõe a todos os seus membros. Realizações audaciosas multiplicam-se, o luxo exagerado atinge níveis inimagináveis. Aumenta um pouquinho a letra. Não, eu tô aumentando aqui, eu só tenho que seguir aqui. Realizações audaciosas. Ok. Onde está? Aqui mesmo? Agora ficou tudo grande. Realizações audaciosas multiplicam-se. O luxo exagerado atinge níveis inimagináveis. As extravagâncias materiais, dos poderosos materiais, recordam as festas em Veneza, nas quais, após os jantares grandiosos, culminavam atirando os objetos de uso, todos de alto preço, nas águas como é que é? Lodacentas. Divertiam-se os ricos
em verem os aventureiros pobres que se atiravam em loucura sobre a lagoa bardacenta para salvarem louças e talheres, assim como objetos de prata e ouro, que enfeitavam as mesas nababas, enquanto o vinho, dominando-lhes a loucura, facilitava a prática de aberrações. Diminuídas as distâncias físicas, em face do precioso recurso das comunicações virtuais, das viagens aéreas, a Terra converteu-se em uma aldeia global, facilitando os relacionamentos e os comportamentos avaros, cada vez mais exigentes. A ânsia de domínio na política, na sociedade, na economia, infelizmente tem facultado condutas insanas e desonestas, empurrando as massas desventuradas sempre em volume mais. Não estou enxergando essa parte. Em volumes mais expressivos para a miséria absoluta, totalmente desconhecido, e quando são vistos ou aparecem nas comunicações, são desrespeitados ou ali se encontram em razão dos absurdos de que são vítimas, dos crimes que lhes dão vida ou em clamor por misericórdia, por justiça, sobre os camartelos do sofrimento exagerado. Esse tem sido o mundo dos irrisões e das aparentes glórias da cultura e da civilização, em que os índices de morte pela fome, pelo abandono, pelas doenças e agora pela pandemia assustam qualquer pessoa de médio equilíbrio emocional. Há fantasmas que apavoram em toda parte. As crianças amadurecidas precipitadamente, sem viverem a infância, logo são iniciadas nos jogos mórbidos dos prazeres, sem, sem a ternura de pais atentos e famílias vigilantes. Embora as parcas exceções adquirem hábitos doentios e prematuros, enveredando pelas drogas alucinógenas e pelo sexo desvairado. Ante as exageradas exigências de liberdade na convivência social, cada vez mais libertina, é inevitável perguntar-se para onde segue a sociedade nessa volúpia massificadora e desordenada. Os idosos em quase desamparo total, exceto quando ricos, e mesmo esses são internados em comunidades próprias e esquecidos pelos familiares, ou desprezados onde se encontram na condição de peso desagradável à economia social. Tem-se pensado mesmo em eliminá-los em clínicas luxuosas ou não, a fim de que não se constituam exemplo da decência orgânica e da fatalidade do envelhecimento a caminho da morte, que parece atrasada de cumprir o seu dever. Paradoxos morais. Dá uma pausa aí. Okay. Exemplos da decadência orgânica. Então, até aqui, ele tá falando, né, da sociedade como um todo hoje. Então, hoje, a maior parte da sociedade, ela se preocupa muito com a parte material, com riqueza, com prolongar a vida, prolongar a beleza e os prazeres. Então você está se preocupando só com a parte material e deixando a parte moral, a parte espiritual totalmente de lado. Então, você pensa, sei lá, por exemplo, em prolongar a vida. É uma coisa saudável.
você evitar doença. É uma coisa saudável. Agora, você tem que se preocupar com o equilíbrio de todas as coisas. Você pode se preocupar com a sua aparência física? Pode. Mas você se preocupar só com a aparência física, esse é um problema. Eu cuidar do meu corpo para deixar ele saudável, comer comidas saudáveis. Então, eu quero ter, por exemplo, um corpo perfeito. Ao invés de ficar fazendo exercício, eu vou lá fazendo um monte de cirurgia. Não é melhor eu trabalhar um corpo comendo bem, fazendo exercícios, tendo uma vida saudável, do que forçar eu maquiar, eu construir, né, só as coisas? Aí eu me preocupo muito com a minha aparência, mas eu não me preocupo com os meus sentimentos. Então eu sou uma pessoa bonita por fora e horrorosa por dentro. Ou horroroso por dentro. Então você tem que se preocupar com tudo, com sua saúde física, saúde mental, saúde espiritual. E viver cada etapa da sua vida. A criança tem que viver como criança. Então, a criança, ela vem com a ingenuidade da fase infantil, porque isso é importante para a criação, para a adaptação, para o relacionamento entre as pessoas. Então, a gente leu aqui recentemente, por exemplo, uma mãe que pegava a filha e colocava ela, empurrava ela para aqueles desfiles de moda, de beleza, e queria que ela se ficasse famosa, rica, só usando a beleza física. E isso fez com que ela fosse para essa parte sensual, parte sexual. Então a mãe estava preocupada a parte material, que a filha ficasse famosa, ficasse rica, e não se preocupou com a parte moral. Se a filha se ia se desvirtuar, se ia vender o corpo, como é que ficaria o equilíbrio das pessoas? A gente vê hoje muitas pessoas ricas, famosas, que não têm o mínimo de paz de espírito. Aí buscam drogas, buscam prazeres, né? Então tem um tipo, a pessoa é bela, então ela consegue parceiros sexuais de todos os tipos, né? Fa- Parceiros que, um minutinho só, consegue facilmente arrumar parceiros. Aí começa a se enjoar desses parceiros e começa a fazer coisas novidades, começa a tentar fazer outras coisas, começa a extrapolar as coisas. Então, tudo a gente tem que ter um equilíbrio. Então, a gente está passando por isso daí. A gente tem hoje muitas coisas boas. Então, por exemplo, essa comunicação que a gente está tendo, então pode estar participando da reunião pessoas de qualquer lugar do planeta. A gente viaja, né, cada vez mais rapidamente. Então, saindo daqui, depois de poucas horas, eu posso chegar em qualquer parte do planeta. Então esse intercâmbio entre essa comunicação, essa interação entre as pessoas do mundo, estão cada vez maior. Isso é uma coisa boa, mas eu tenho que aproveitar essa parte boa, aproveitar para eu me tornar uma pessoa melhor e não me vincular só com essa parte negativa. Então, a internet, essa comunicação, permite que a gente se converse e troque boas coisas. Mas, por exemplo, tem muitas pessoas que vão usar essa comunicação da internet
para fazer, falar bobagem e fazer influenciar as pessoas na parte sensual, na parte material, ou até fazer o pessoal a ter pensamentos depressivos. A gente tem que respeitar a criança, respeitar o jovem, respeitar o adulto, respeitar a pessoa com mais idade. Então, às vezes, muitas vezes, você não dá valor para cada uma dessas pessoas e cada uma dessas fases. Aí uma pessoa fica debilitada, fica com mais idade, e você vai lá e abandona a pessoa. Abandona a pessoa num asilo, abandona a pessoa em qualquer lugar, e você não valoriza cada uma das coisas. Então a gente tem que aprender a conviver, conviver a respeitar todo mundo, respeitar os pais, os avós, os filhos, os netos, todo mundo. E aprender essa convivência. E a pessoa está aqui na Terra para crescer, para aprender. Então, não, a pessoa, ela não é mais útil. Põe numa clínica, ou pior, mata ela. Então, existe. A pessoa, não, eu não estou sendo bem mais útil. Eu vou lá e vou fazer um suicídio. Mas eu não quero me matar me jogando da ponte. Isso aí é coisa de pobre. Vou me matar numa clínica. Eu vou lá, tal, eu vou pagar a pessoa, vou deitar numa cama, e o cara vai me colocar um sedativo, então eu vou morrer tranquilo. Vai, vai aparecer do outro lado suicida, sofrendo demais. Mas na parte aqui, ele é um suicida bonitinho, tal. Então tem uns absurdos que acontecem hoje na sociedade que fazem parte dessa grande transformação que a gente vive hoje. Continuando, paradoxos morais. Paradoxos morais confraternizam ou enfrentam batalhas rudes, cínicas com cidadãos que aspiram pela dignidade e nela se comportam, parecendo que toda a existência deve parar no período jovem e maduro, para que o prazer lhe seja a única razão de viver. Sem dúvida, tão turbulentos os dias da atualidade em que, gener- genericamente, vem desaparecendo o sentido existencial, senão as contínuas cargas de pessimismo e violência comprometidas com a destruição de ser integral e pleno em pensamento e atitude. Doutrinas estapafúrdias gozam de cidadania, e os valores que engrandecem o ser, contribuindo para o equilíbrio psicofísico dos indivíduos, são substituídos por fantasias absurdas e gozo extravagantes. Felizmente, a doutrina de Jesus, submetida ao cinismo cultural e comportamental, sobrevive com a sua chama do amor e do perdão, da solidariedade e do bem, sustentando os milhões de vidas que lhe vinculam e trabalham pela ordem e pelo dever da solidariedade. Esses dias alucinados passam, porque fazem parte de um período de seleção de ideias e existências, que retornam à Terra, portanto, conflitos inomináveis e a dor trabalham, edificando resultados formosos. Após submetidos ao bisturi da negação, os fenômenos do espiritismo venceram a incredulidade tradicional e histórica, ensejando a filosofia otimista pela reencarnação ao prazer, sem jaça e ao aprimoramento das aspirações de alto significado. A religião espírita, tomando as mãos
do seu adepto ajuda-o a sair do labirinto de si mesmo e aponta-lhe a imortalidade em triunfo, após a transitoriedade do corpo carnal. Confundem-se os campos de energia onde vivem encarnados e desencarnados em intercâmbio ininterrupto, e os espíritos retornam à Terra, a fim de ajudá-lo na sua transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Estamos no início das grandes transformações, e fenômenos próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. A gente está realmente nessa grande transição. A gente vem reencarnando, 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 reencarnando. E, como ele falou aí, existe vários planos. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então tem o plano dos encarnados, onde nós estamos aqui. Junto com nós existem espíritos de vários graus. Existem várias colônias ao longo do planeta Terra. Existem regiões mais evoluídas, regiões mais atrasadas. A gente está passando hoje por uma época onde todo mundo está tendo a oportunidade de reencarnar e aprender e mostrar que merece ficar nesse novo mundo, no mundo de regeneração. Durante esses milhares de anos, durante esses milênios, né, a gente teve chances, muitas e muitas e muitas e muitas vezes, de reencarnar. Então, nos últimos 6.000 anos, a gente reencarnou muitas vezes. Digamos que a gente tem uma vida de 100 anos. A gente, no mundo espiritual, passa mais uns 100 anos, em média. Então, a gente pode, por exemplo, a cada 200 anos, ter uma encarnação. Então, divide aí 6.000 por 200. A gente vai ter tido muitas encarnações. Só que algumas pessoas evitaram de reencarnar. Enquanto muita gente procurava reencarnar, reencarnações uma atrás da outra, a poder crescer, outras pessoas evitavam a reencarnação. E pode ter passado muito tempo sem reencarnar. E como Deus deixa a gente no nosso livre-arbítrio, às vezes a pessoa fica sem encarnar durante muito tempo. Mas agora, na transição, todo mundo tem que reencarnar para mostrar, eu mereço ficar, ou eu não mereço ficar, eu vou continuar a minha evolução em outro lugar. Então, nesse momento, nessa época, está reencarnando muita gente que às vezes estava há muito tempo sem reencarnar. Então, ele está dizendo que está aparecendo no planeta, encarnado, na mídia, na música, no jornalismo, na política, em todas as áreas da sociedade, ideias absurdas. Porque essas pessoas que às vezes não reencarnavam há muito tempo, estão agora encarnadas. Então, essas ideias acabam surgindo e acabam influenciando muita gente. Então, a gente tem que ter o nosso filtro, a nossa razão para escutar de tudo e absorver só coisas que fazem bem para a gente. Por isso que a gente tem que ler bons livros, ter boas leituras, bons filmes, o que for de bom para a gente, né, filtrar. A gente não tem que ficar ouvindo um monte de besteira. A gente tem que ficar ouvindo, assistindo programas que não trazem nada de útil para a gente.
A gente tem que fazer esse filtro. Então, hoje tem muita coisa, muitas ideias totalmente extravagantes. Então, a gente tem que saber fazer isso. O Espiritismo trouxe muitas bons conhecimentos que ajudam a gente ir para frente, a gente evoluir. Então, a gente tem que aproveitar todo esse conhecimento, refletir qual é a melhor opção para a gente, como a gente deve se comportar perante a família, perante a sociedade, perante a nossa vida, para a gente crescer, nos transformarmos e enfrentar e viver essa vida, né? Não nos contaminando e ajudando as pessoas ao nosso redor. Continuando. Tragédias de todo tipo sacodem o mundo físico, agora atormentado pela pandemia da Covid-19, demonstrando a fragilidade do ser humano no pedestal das suas ilusões ante o vírus devastador e fatal, ao mesmo tempo facultando a necessidade do amor e da solidariedade entre as criaturas para a sobrevivência ao caos. Esse livro, que temos o prazer de oferecer aos queridos leitores, apresenta sintéticas páginas de atividade entre os dois planos da vida, um trabalho de harmonia para apressar a hora da felicidade, após a vivência das heranças infelizes que que se demoram na economia da humanidade. Esperamos que as suas informações contribuam de alguma forma para a tranquilidade de quem o leia e o auxilie a confiar na providência divina e no grande auxílio que o Consolador propicia a todos. Salvador, 27 de novembro de 2020. Manuel Filomeno de Miranda. Então, a Covid-19, né, ela teve uma grande força iniciada no início de 2020. Esse livro foi, né, escrito durante esse ano e ele foi lançado na virada do ano de 20 para 21. Então, ele relata a pandemia, né, o início dessa pandemia, dessa grande doença que acabou matando muita gente. Queria Então, fazer um comentário, Nenê. Primeiro sim, dizer boa noite a todos, né? Que eu entrei atrasado, né? Mas é por causa de um problema aqui no computador. Queria comentar uma coisa que eu estava também estudando, preparando algumas palestras aí, eu acho que faz sentido eu falar para vocês aí. É o seguinte, é, que a gente precisa diferenciar algumas coisas, né? Porque a humanidade, veja aí, ela está passando por essa transformação. Só que muitos ainda, vários, perderam o endereço de si mesmo e de Deus, né? Aí, na verdade, todos nós temos gravado em nossa consciência as leis de Deus, né? Mas mesmo assim prefere desrespeitar isso, se afastar disso, né? Para aproveitar dos prazeres, dos poderes, né? Dando ênfase ao orgulho e o egoísmo, principalmente buscando ilusões e essas coisas todas, né? Só que, mesmo assim, a impressão que dá é que toda a Terra é assim, e na verdade não é toda assim, né? Tem muitos é, nichos de pessoas que estão fazendo bem, estão trabalhando, estão melhorando, né? Como diz aí alguns espíritos, todo mundo que está vendo que está ruim o que a gente vê no mundo, mas diz que mesmo assim nunca houve tanto amor na Terra, né? Porque o amor, esses processos de dignidade que existem no mundo, né, não são visíveis, né? Porque normalmente não tem publicidade deles, né? Mas eu queria fazer
colocar para vocês um raciocínio, né? Porque, no caso da doutrina espírita, todos nós conhecemos ela como o Consolador, não é isso? Então, a gente vai lá na Bem-aventurados aflitos, e aí você vê lá, falando sobre isso, sobre o consolo que tem quando você passa pelas aflições que estão programadas, e essas aflições, na verdade, são provas, expiações para que cada um de nós evolua. Só que alguns ainda escolhem, devido ao seu, vamos dizer assim, devido a sua aproximação muito grande com o egoísmo, com o orgulho, né? Preferem mais o lado das ilusões da vida e tudo mais. Então tem que distinguir todos aqueles que preferem exorbitar da vida, preferindo os prazeres e ilusões, dando ênfase ao egoísmo e ao orgulho, né? E essas pessoas com essas características não precisam de consolo, eles precisam de outra coisa, né? Consolo é aqueles que estão tentando, suportando, fazendo, lutando para melhorar, né? Esses precisam de consolo. Esses daí não precisam de consolo. O que precisa desse pessoal é de educação. E é por isso que esses espíritos que estão vindo agora, os espíritos mais evoluídos, eles são os nossos professores, porque eles vão educar esse pessoal aí que desvirtuou totalmente a dignidade do ser humano. Então, quando eles reencarnarem de novo e sofrerem as consequências do mal que estão praticando, né? E aí sentirem na pele aquilo que fizeram, talvez aí venha o consolo. Mas por hora, esses que estão praticando dessa forma precisam de educação, né? Então, o nosso olhar tem que ser benévolo, mas ver o que precisa mesmo. De alguma forma, nós também temos inferioridade dentro de nós, né? Temos as sombras antigas que nós estamos processando para melhorar, né? Então, uma parte de nós nessa sombra também precisa de educação, mas quando a gente ganha, passa por certos sofrimentos, que a gente se perde, e a gente não sabe o que aconteceu, aí esses daqui estão precisando procurar realmente os enfermos, né? Os enfermos da alma, porque esse pessoal que tá gozando a vida na ilusão, eles não estão se sentindo enfermos, né? Mas aqueles que estão se sentindo enfermos e querem mudar, realmente, esse sim é o Consolador, veio para eles, né? Jesus tem foco neles. E o resto vai precisar de educação, vai ter que responsabilizar pelas suas consequências, para que possa se reeducar. Daí a necessidade de reencarnação, justamente para educar aquilo que a gente fez de errado, né? Tá? Essa pandemia que a Terra, né, passou, a gente teve várias pandemias ao longo de muitos anos. Então, houve na Europa, por exemplo, uma epidemia que matou, acho que 2/3 da Europa. Acho que foi a peste bubônica, não é isso? Acho que é esse o nome. Que foi baseada em ratos. O pessoal acreditava que os gatos eram do demônio. Aí acabaram matando gatos. E por falta de higiene, acabou arrastando e disseminando ratos e ratos e ratos. Ratos aumentou a quantidade, acabou aumentando as doenças e matou, acho que uns 2/3 da Europa. Assim como outras pestes e outras epidemias aconteceram ao longo da história. Essa última, ela foi baseada num pequeno vírus. O vírus é tão insignificante que ele está vivo. Ele é um mineral, é uma coisa viva. Ele é uma coisa que
é muito pequeno. E essa coisa muito pequena, que quase não é uma vida, ele atinge todo mundo, de todas as cores, de todas as alturas, carecas e cabeludos, homens e mulheres, ricos e pobres, poderosos e pessoal mais humilde. Atinge, não discrimina ninguém. Atacou todo mundo. Para ver que uma coisa tão pequena pode acabar com esse corpo material. Para a gente fazer uma reflexão, né? Que esse corpo é só uma roupa, é só uma veste. A gente está dando muito mais importância para essa veste do que para nós, espírito. E esse vírus veio fazer uma reflexão sobre a gente se preocupar com nós, que somos espírito, e não com o corpo que a gente está vestindo. Então, tem que pensar nisso, refletir sobre isso. Então, é uma reflexão que todos nós devemos fazer. Pessoas que desencarnaram e pessoas que encarnaram, que sobreviveram à pandemia, à epidemia, a esse vírus. Para dar mais importância para nós e não para uma roupa. A divindade, através dos seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento, de sábios da tecnologia para melhorar as condições de vida no planeta, de embaixadores da vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito à vida em todas as suas expressões. E eles sensibilizaram milhões de seres que anelavam pelo bem e pela verdade. Manuel Filomeno de Miranda e Valdo Franco. O Celso falou disso, né? A gente está, ao longo de toda a história, né, tem emissários, professores, espíritos que reencarnam entre nós para nos ensinar. Isso aconteceu em todas as épocas da humanidade. E de agora em diante, isso vai se intensificar. Então, estão reencarnando, já reencarnaram, viu? E vão reencarnar, cada vez mais espíritos elevados para ajudar nessa transformação, nessa evolução, para ensinar a gente a como se comportar. Então, daqui para frente, vai cada vez mais espíritos. A gente já vê espíritos aqui, que se destacam. E a gente vai ver ainda mais daqui para frente. Os clarins anunciadores. De nossa comunidade, olhávamos o planeta terrestre, que lentamente se envolvia em volumosa cortina de sombra. Sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental doentia de seus habitantes. Em volta, a regular distância, podíamos ver as paisagens siderais e o astro-rei, na pujança da sua luz, tentar vencer a pesada camada que se assemelhava a nuvens anunciadoras de tempestade. Uma vez ou outra, também observávamos tormentas que desabavam entre relâmpagos velozes
em dança macabra e trovões ensurdecedores sob o comando de venerando os guias espirituais do amado planeta em tentativa de diluir as condensações mórbidas acumuladas. Após verdadeiros vendavais que arrebatavam as massas escuras, podia-se ver algo da natureza exuberante do orbe terrestre voluteando em torno do eixo e do Sol. Animavam-nos em nossas conversações, mas logo depois de algum tempo, nuvens carreadas de eletricidade volviam a encobrir o gigante solto no ar. Naquela noite especial de setembro, após ouvidos os clarins que ecoaram por toda parte, reunimos-nos em um imenso anfiteatro sem teto, que nos permitia ver o turbilhão de astros bailando na luz que emitiam e na sinfonia inimaginável que produziam, como se fosse um mágico espetáculo celestial. Os grupos de espíritos reuniam-se nos arredores do majestoso edifício, aguardando a conferência do administrador da nossa esfera e os visitantes que haviam chegado de uma colônia congênere. O Manuel Filomeno de Miranda está descrevendo, né, os nossos pensamentos. Então, à medida que a gente tem bons pensamentos, a gente acaba vibrando e emanando bons fluidos, boas vibrações que ajudam o nosso lar, o nosso bairro, o nosso planeta. À medida que a gente tem pensamentos negativos, depressivos, maldosos e todos os tipos negativos, a gente acaba gerando uma aura negativa. Ele acaba descrevendo que a aura do planeta estava toda escura, um reflexo dos pensamentos de muitas pessoas em torno da Terra. Então, o que ele está descrevendo de maneira escura não é a natureza. Então, por exemplo, a gente sabe que nuvens carregadas de chuva acabam ficando escurecendo e cobrindo o sol e acaba protegendo e acaba um dia ensolarado pode ficar uma noite devido às nuvens carregadas. Isso é uma parte física. É simplesmente uma nuvem com muita água, muito carregada, e nuvens ali com toda aquela energia acaba gerando raios. Mas ele está descrevendo uma parte espiritual, uma parte escura, uma parte que é reflexo dos nossos pensamentos. E o mundo espiritual está procurando limpar essa atmosfera, fazendo com que os nossos pensamentos melhorem. Essa energia negativa da soma de pensamentos ruins seja dissipada, fazendo que até o sol fosse encoberto. Então, ele não está descrevendo aqui um fenômeno natural de nuvens. Está descrevendo a perturbação e o desequilíbrio das pessoas do planeta. Aí está dizendo que agora foram chamados os clarins, foram soados os clarins, foram tocados esses instrumentos que vai anunciar essa reunião, esse momento, essa reunião que vai esclarecer o que vai ser feito. Essa reunião está acontecendo lá no plano espiritual. E vai ser, vão falar pessoas que estão chegando de uma outra colônia para explanar por esse grupo, onde o Manuel faz parte.
a suave brisa perfumada pelas flores miúdas que desenhavam maravilhosos conjuntos coloridos no jardim em volta, envolvia-nos em doce paz. Embora se pudesse perceber a preocupação geral nos semblantes sérios e um pouco assinalados pelos sulcos típicos da tensão nervosa. Às 20 horas, todos estávamos sentados nos confortáveis degraus do belo edifício, quando chegou a comissão que acompanhava o nosso administrador-chefe. Um silêncio especial envolveu a multidão, que se adensava em expectativa. Ao redor de larga mesa colocada numa face da sala, sobre ligeira elevação que lhe dava destaque, com arranjos florais majestosos, sentaram-se os responsáveis pela atividade e os visitantes ilustres, num total de 10 entidades. Uma suave melodia em tom gregoriano tomou todo o ambiente, no qual brilhavam no ar pequeníssimas estrelas. Uma unção espontânea envolveu-nos a todos, dominados pelas emoções superiores, e lágrimas inesperadas umedeceram-nos os olhos. Nosso administrador, o irmão Antúlio, que era responsável pela nossa comunidade, ergueu-se e, com significativa ponderação, deu início à solenidade. Saudou os visitantes e a todos nós, logo aduzindo: nesta manhã, embora já esperássemos, todos ouvimos emocionados os clarins anunciadores e a sua música melancólica, informando-nos que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Inicia-se com dores infinitas que já vinham assinalando a cultura e a civilização com sucessivas guerras locais, devastadoras e alucinado programas de divertimento extravagante quanto grosseiro. A drogadição vinha há décadas consumindo a juventude, e vícios degradantes dominavam a sociedade que combatia a família, a educação, a saúde e os meios de significação humana. O bafio pestilento exteriorizado pelo materialismo dominador das massas zombava de Deus, na condição de mito superado, e a figura de Jesus e sua doutrina, como as personagens dos seus dias que o acompanhavam, sendo objeto de escárnio e desdém. Em nome da arte e da cultura, vivia-se a bacanal em toda parte, com anuência das autoridades ou por elas estimulado, e graves transtornos de conduta formavam uma sociedade desarrazoada e venal. Os valores éticos, a princípio surdamente, depois vulgarizando através dos veículos de comunicação tradicional e virtual, eram anulados como castradores da liberdade, e a necessidade de igualdade com as minorias de todos os aspectos favorecia a libertinagem desmedida. Pessoas cultas e aparentemente sensatas, de repente, sentiam necessidade de quebrar os limites, a que denominavam como tabus, e desnudavam-se em nome da nova ordem, animalizando mais o ser humano e humanizando os animais. Disparates de toda espécie tornavam-se motivos de brigas términas, e qualquer postura de equilíbrio era vista como remanescente da chamada decadência do comportamento ultramontano. Os jogos políticos atingiam as mais chocantes aberrações de furtos e roubos, predominando o cinismo de criaturas declaradas sem honra em face dos crimes cometidos e divulgados. As universidades negavam a finalidade para a qual foram
foram edificadas pelas civilizações sensatas, transatas, dominadas pelos revolucionários perversos que os políticos insanos colocavam para desviarem a juventude, seduzindo com programas ateus e depravados, em que os instintos primitivos eram exaltados até a consumpção das energias devoradas pelos interesses de corruptos e de corruptores. Sentia-se no ar em toda parte que algo iria acontecer, porque a decadência moral e intelectual havia chegado à situação insustentável. Pensou-se que o monstro da guerra seria uma solução para a diminuição da população da Terra, como sucedera anteriormente. E os laboratórios de investigação científica, a pretexto de penetrar na vida microbiana para melhor estudar a saúde e a resguardá-la, também estabeleceram códigos secretos de se criarem vírus tenebrosos, partindo-se da cepa de algumas enfermidades, e nesse século surgiram epidemias, algumas transformadas em pandemias, que continuam devorando vidas aos milhares. O nobre espírito fez uma pausa oportuna para reflexões, a fim de continuar logo depois. A divindade, através do seu preposto, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento, de sábios da tecnologia para melhorar as condições da vida no planeta, de embaixadores na vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito à vida em todas as suas expressões, e eles sensibilizaram milhões de seres que anelavam pelo bem e pela verdade. Entretanto, suas vozes, exemplos e abnegações não lograram diminuir a força dos arbitrários adversários da luz divina, que, abraçando doutrinas perversas, ampliaram seu campo de obstinação na moral e arrebanharam as mentes jovens, em razão das famílias destruídas, das uniões sexuais imaturas dos cidadãos inescrupulosos dominadores. Os enfrentamentos têm sido contínuos e os inimigos do bem, disfarçados em servidores da imortalidade em que se homiciam, para continuarem envenenando as massas com as suas ironias e argumentações odientas. Utilizam-se da imprensa marrom e suspeita, perturbando as mentes dignas com notícias falsas, bem trabalhadas para confundir, e têm conseguido com facilidade e comportamento feroz. Perde-se muito tempo com dialética vazia e combate antifraterno, separando as pessoas do mesmo clã por ideologias políticas e criminosas, enquanto os males surgem inesperadamente. É o que está acontecendo neste momento de provações e expiações individuais e coletivas que ameaçam a existência humana no planeta confiado a Jesus para o alçar a mundo de regeneração. Em razão da continuidade de comportamento insano dos seres rebeldes e negligentes, as forças do bem anuem com grande aflição da peste que varre a terra em seus quadrantes. Cenas de horror são ridicularizadas, orientações elevadas são desconsideradas com zombaria, sacrifício e abnegação dos espíritos dedicados que se encontram na linha de frente não têm recebido o merecido reconhecimento do Estado. Em alguns lugares, nem das massas enfermas da alma e ambiciosas da terra. Alastram-se a peste, recordando-se a denominada
negra do período medieval, em que a Igreja, intolerante e irresponsável, através do seu representante máximo, propôs a Inquisição. E mais de 1 milhão de vidas foram ceifadas cruelmente por serem acusadas como hereges. Logo depois, outro Papa anunciou que os gatos eram portadores da figura satânica e os felinos foram perseguidos de maneira inclemente e mortos com impiedade. Com efeito natural, os ratos multiplicaram-se terrivelmente e, portadores de pulga infectada, contaminaram a terra, especialmente a Europa, destruindo milhões de existências. De alguma forma, ocorre hoje o mesmo fenômeno. Ao combater-se ou parecer fazê-lo, as paixões políticas arruinam os países e os sobreviventes do vírus da coronavírus, do Covid-19, serão dizimados pela miséria e pelo abandono. Novamente, a voz suave e enérgica silenciou por alguns segundos, enquanto o auditório, em silêncio e profundamente impressionado, aguardava a continuidade da exposição. É certo que nada poderá obstaculizar o progresso. Então, ele está falando, né, sobre como o planeta estava e continua. A pandemia, né, do vírus, né, como a gente falou, ele veio para a gente fazer uma reforma íntima, para a gente tentar se dar valor para as coisas morais. Então, existe uma valorização do material, a valorização do prazer, valorização das coisas externas. E tudo isso é jogado, né? Então, o pessoal acaba trabalhando nas mídias, nas faculdades, em todos os lugares, para dizimar ideias absurdas. Então, por exemplo, a gente tem que respeitar todo mundo, respeitar a opinião das pessoas, respeitar cada uma das pessoas. Mas só que a gente tem que valorizar a família, valorizar a sociedade, a organização. Uma das coisas que acabam colocando na cabeça das pessoas é que você não deve tratar as pessoas como menino e menina. Na verdade, você tem que tratar as pessoas. Então, você é um menino. Então, você educa como um menino. Você é uma menina e você educa como uma menina. Culturalmente, tem um menino e uma menina e vão crescendo. Se lá na frente o menino ou menina não se sente com, como, com o corpo de menino ou menina, respeita a opinião da pessoa. Mas você não pode tratar as pessoas como assexuadas. Você tem que tratar a pessoa como um homem e uma mulher, com todo respeito. E se lá na frente, na adolescência, ele se sente diferente, respeita e a pessoa vive como ela se sente melhor. Mas você educa ela dessa forma. A mesma coisa eu tenho uma religião, eu sou espírita. Eu vou educar as pessoas ao meu redor, os meus filhos, os meus netos, na religião que eu acredito. Então, eu vou educar com a moral cristã. Ah, mas o meu filho, o meu neto cresceu e agora ele quer ser ateu. Ou que eu
eu sou espírita e ele quer ser evangélico. Tudo bem. Você educou ele de maneira com que você acredita, e depois a pessoa pode decidir qual o caminho a seguir. O Rossandro, ele, ele conta uma história que uma mãe foi falar com ele de um depoimento, que o filho dele, o filho dela, né? Ela perguntou para o filho: Filho, eu sei que você não é espírita, eu sei que você não está seguindo o espiritismo, mas aquela evangelização infantil que você participou ajudou você na sua educação, na sua formação? Ele falou: Sim, mãe. Quando eu tenho a vontade de matar um, eu me seguro, porque eu sei, porque eu lembro das consequências lá do umbral, do que eu fui falado na evangelização infantil, e eu não mato a pessoa. Se eu não tivesse tido a evangelização que a senhora passou, que eu participei, talvez eu matasse alguém. Mas eu não mato porque. Então, mesmo ele não sendo espírita, mesmo ele não seguindo o que a mãe segue, foi uma educação de criança. Então, você tem que, na fase de criança, educar conforme você acredita. E depois, quando jovem, quando adulto, ele pode tomar um outro caminho. E você respeita o caminho que ele tem. Mas você não pode deixar a pessoa, não. Vamos deixar a pessoa à vontade, a pessoa decidir o que ele quer. Mas ele só pode decidir se ele tiver o conhecimento das coisas. Como é que você escolhe A ou B se você não tem ou sabe o que que é A, o que que é B? Sabendo o que que é A, o que é B, eu posso decidir. Eu quero o caminho A ou B. Se eu não sei o que é A e B, eu não tenho como decidir. Então, o que acontece? Às vezes, a mídia está jogando um monte de ideias absurdas, um monte de coisas, e a gente tem que tomar cuidado de educar as pessoas de maneira correta. Então, o livro está dizendo que a sociedade está nessa perturbação, uma perturbação gigante. O vírus veio para ajudar a gente a fazer essas reflexões. Esse capítulo ainda vai longe, então vamos só discutir esse que a gente já viu até aqui e a gente continua na semana que vem. Comentários? Aonde que Perguntas? parou? Eu não Oi? marquei aqui. Eu fechei o livro. Depois eu coloco no grupo onde a gente parou. Tá. Andressa, comentários?
Comentários? Acho melhor não ter comentário. Não. Bom, a gente está passando por essa transição. Essa transição já começou há muito tempo. Kardec já falava dessa transição planetária e ele vai acontecer por mais um bom tempo. E a gente tem sempre essa ajuda de emissários que vão reencarnando, reencarnando, reencarnando. E durante a gente deveria aprender com esses professores que vão reencarnando. Mas quando não se aprende, acaba vindo os flagelos destruidores, instrumentos para a gente aprender de outras formas. Então veio a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, ela foi destruidora, acabou com muita coisa, houve muita matança. Houve tanta matança que esperava-se que não houvesse mais guerras depois de um desastre tão grande. Mas poucos anos depois, houve uma Segunda Guerra Mundial. E espera, depois da Segunda Guerra Mundial, que não tenha mais nenhuma. Mas depois dessa, tem guerra aqui, guerra lá, guerra vai acontecendo. Agora está tendo lá a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Nesses dias, tá a guerra entre Israel e o Irã. E os Estados Unidos está interferindo, está indo participar. A preocupação é quando os Estados Unidos entra, que entre outras pessoas, outros países, e essa guerra que está entre hoje local possa se alastrar. A gente sabe que existe toda a equipe espiritual, todo o mundo dos espíritos, que procura fazer com que esses ânimos nossos não se aumentem. Esperamos que eles consigam isso e essa guerra hoje não se alastre, porque as pessoas envolvidas, então, por exemplo, o líder dos Estados Unidos, o líder do Irã, o líder de Israel, o líder da Rússia, que ninguém não escute, mas é tudo doido. E eles são influenciados por gente que quer ver o circo pegar fogo. Os bons espíritos estão estão trabalhando para conter esse círculo e não se alastrar isso. Esperamos que seja possível, né? Que as coisas não se cresçam, não, não faça muito, não vai crescer, vai haver mortes, vai haver isso, vai haver aquilo, mas que eles não vá mais para frente. Não joguem armas de destruição em massa maiores do que já fizeram. Uma pergunta. Quantas pessoas, quantos espíritos tem na Terra, em volta da Terra, entre encarnados e desencarnados? Quantos bilhões? Uns 20 e poucos bilhões. É. Encarnados temos 8 bilhões, né? Sim. Então a gente pode esperar que na reta final da decisão de quem vai ficar aqui, quem vai partir, quem tá aqui é só espírito iluminado? Não dá para esperar isso, né? Não. Não tem como esperar isso. Então não tem como esperar que não sejam espíritos endurecidos, não sejam pessoas com bastante expiação para passar, ou não sejam pessoas desafiadoras, como diria nossa amiga Maiane.
Somos todas pessoas desafiadoras. Eu vi outro dia um vídeo do Haroldo que falava assim, ele dizia assim, quando uma pessoa planta pimenta, ela só pode esperar colher pimenta. Então a gente não pode esperar que se colha outro tipo de situação. E também a gente não pode culpar as pessoas por serem primitivas. Ninguém pode culpar, porque não tem maturidade. As pessoas que estão aqui agora, incluindo todos nós, somos espíritos da última hora, tentando ficar aqui. Porque os espíritos mais evoluídos ainda não estão aqui, senão o mundo já tinha mudado para melhor, certo? É que a Então, o gente, que que a gente pode fazer? Tentar se melhorar como pessoas, não julgar o próximo quando ele faz um monte de bobagem, nenhum deles, principalmente os líderes das nações, porque sem dúvida nenhuma são todos umbralinos, tenho a menor dúvida de todo o mundo todo, se não de toda uma grande parte, principalmente os líderes, como você disse, bugadinho, né, da cabeça. É, o que a gente pode fazer é orar, pedir ajuda dos bons espíritos e juntar as nossas vibrações e tentar juntos, tentar manter a nossa harmonia espiritual, tentar a nossa harmonia psicológica e tentar ajudar o que está à nossa direita e à nossa esquerda, né? Para junto, dando as mãos, ultrapassar esse momento difícil para todos nós. Não é um momento da gente tentar mudar o mundo, a gente só pode mudar a gente. E aí a gente muda o mundo. perfeito. A É gente tem como que disse o mudar, prof, né? a gente tem que mudar a gente, né? Como você falou, rezar pelos outros. Então, quando a gente fazer as nossas orações, rezar pelo Trump, rezar pelo Putin, rezar pelos líderes, né? Porque cada um dessas pessoas, eles têm um anjo de guarda. E o anjo de guarda deles são espíritos muito bons, que eles escutem os anjos de guardas. Então a gente tem que, na hora de ver isso daí, não chamar o pessoal de doido. Falar, Jesus, ilumine o Putin, ilumine o Trump, ilumine o Lula, ilumine lá a cada um desses líderes, né? Então a gente colocar nas nossas vibrações essa iluminação de todo mundo, para que a vibração do planeta, essa aura do planeta, vá se transformando, vá se modificando. Então a gente vai rezando e ajudando, né, nessa limpeza do planeta. É lógico que cada um de nós evolui numa velocidade diferente. E como a gente evolui de maneira diferente, né? Existem pessoas mais adiantadas, um pouco mais atrasadas. E tem uns 20 e poucos bilhões? Tem. Quantas pessoas vão ficar na Terra? Não sei. Não tem um número limite. Por exemplo, no Apocalipse, tem lá que os escolhidos vão ser o número X. Não lembro que número está lá no Apocalipse. Uma vez eu escutei uma pessoa dentro de uma casa religiosa que ela acreditava que o número era aquele. Eu falei, não é possível, esse número é simbólico. Existe um número no Apocalipse, fala, o número de escolhidos vai ser 30 mil, 600 mil, sei lá quanto tem o número que tá lá. E aquele número é dizer que é um número pequeno.
Uma parte que já atingiu a evolução vai continuar aqui. Outra parte que ainda não atingiu vai continuar a evolução em outro lugar. E não é que existe X vagas e se você, ó, tá depois disso, você não fica. Não, para Jesus fica todo mundo. Para Jesus, ele quer que todo mundo fique. Mas, para o aprendizado nosso, algumas pessoas vão, outras vão ficar. Então a gente tem que rezar por todo mundo. E então a gente aprende, às vezes, lendo um bom livro, assistindo um bom filme, ou plantando pimenta e tentando colher morango. E, infelizmente, a gente não vai colher morango plantando pimenta. Aí, quando eu planto pimenta e colho pimenta, falei, mas o que eu fiz de errado? Eu queria morango, né? Mas, aí eu vou, na próxima, eu planto morango e colho morango. Olha só que beleza! Muito bem, Sônia. Pode fazer os comentários e encerrar. E, na verdade, eu nem ia fazer comentário nenhum. A única coisa que eu ia falar aquela hora que você falou era exatamente sobre as nossas vibrações, né? Procurar ver bons filmes, bons exemplos, boas palestras, aprender um pouco mais, colocar a nossa cabeça, as nossas vibrações, né, a nossa mente, em coisas que ajudem a gente a entender o que estamos fazendo aqui de uma maneira bastante produtiva. É isso que eu ia dizer. Porque quanto mais besteira a gente assistir, mais vazão a gente dá para que a nossa mente divague e vire uma oficina própria para influências equivocadas, né? Acaba confundindo a cabeça da gente e a gente acaba, às vezes, aceitando, é, como que se diz, influência mesmo, às vezes é, aceitando aquelas informações que realmente não nos levam a lugar nenhum. Então é isso, a gente precisa exatamente fazer aquilo que você falou, certo? Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, por estar sempre com a gente, por nos ajudar de todas as formas, por não desistir do nosso aprendizado, por fazer com que nós tenhamos condições de entender cada vez mais, iluminando as nossas mentes. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos colocar em prática e viver com a vibração cada vez melhor, para que todos os que estão à nossa volta também possam sentir o seu amor, a sua atenção e fazer com que essas informações sejam divulgadas, que a Boa Nova não fique só para os livros e para os poucos que conseguem ler e entender, que ela seja uma boa árvore que dê bons frutos, levando o conhecimento a todos aqueles que nos rodeiam. E assim nós agradecemos por tanto amor e dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Boas evidências.
Roberto, uma boa evidência? Tem, Lorenzo, aparecem vários túneis de várias direções, né, indo tudo sempre para cima, sempre para o infinito. Cada túnel, ele parece que ele tem uns casulos assim de energia, né, como fossem assim, lãs entrelaçadas, né? Então, umas são verdes, outro túnel é azul, outro túnel é branco. São vários deles, todos iluminados e todos iluminando. Esse do começo ao fim foi assim. Janete, uma boa evidência? Eu, eu vi um homem magro, igual uma múmia, todo embrulhado, enrolado com faixa, sabe? A impressão que ele estava fugindo de algum lugar, todo embolado, enrolado, daqui para baixo, tudo assim, as mãos, tudo. Foi isso, Reze por ele. Rezemos por ele. sim. Eliana, alguma boa evidência? Mais alguém? Andressa? Então, boa noite a todos. Mais um Boa livro noite. iniciado. Boa noite, prof. Boa noite, Celso. Boa João, noite. Boa Sideca, noite. Tchau, tchau. Nini, Boa noite. Nega, Andressa, Tchau, pessoal. Sidoca, Boa queremos Toninha, Janete, boa Creuzinha. noite, Lu, Andresa, Celso, todos.